Hoje vamos falar sobre monda e cobertura de solo. Vou-vos dar dicas essenciais para descobrirem como fazer uma cobertura de solo com sucesso. Vamos também falar de monda, quais as suas vantagens, como fazer e que tipo de cuidados temos que ter para que possamos fazer um trabalho eficaz. Fiquem até ao final do vídeo porque hoje vou partilhar um vídeo de uma agricultora que me influenciou muito no meu trabalho e que eu gostava imenso que vocês pudessem conhecer. Bem-vindas com pés na terra, mais uma vez estamos aqui na horta sem cavar e hoje vamos falar sobre cobertura de solo. Podemos usar vários tipos de coberturas de solo na nossa horta. Podemos usar palha, que é o que muita gente usa porque é fácil comprar. Podemos usar ervas cortadas do nosso próprio jardim. Podemos usar estilhaços de madeira, serradura se não estiver resíduos químicos, não é? Podemos também usar folhas é o que a natureza usa para fazer então a cobertura do solo e como aqui estamos a falar de permacultura, nós tentamos observar e seguir os ensinamentos e aquilo que vamos aprendendo com a natureza, e a natureza cobre o solo, a natureza não deixa o solo desprotegido, porque um solo desprotegido é um solo mais erosionado e com mais dificuldade de cumprir as funções que tanto necessitamos que ele cumpra. O solo é extremamente rico em micro-organismos, em animais, numa vida incrível, e pode-se dizer que a maior parte da vida que existe no planeta Terra está presente neste palmozinho que está em cima da Terra, que se chama humus. E nós tentamos fazer com que a nossa horta possa haver então esse humus que vai ser precioso para as nossas plantas. Há várias estratégias para conseguir, uma é fazendo composto, não é? Mas além do composto, do usar estrume, etc., permitir proteger aquilo que já temos é muito importante. Já vos falei das vantagens que existem em ter uma cobertura de solo, mas não é só vantagens. Eu gosto de experimentar e já experimentei um bocadinho de tudo e, nomeadamente, tenho aqui ao lado uma horta que foi cavada. Foi cavada pelo meu pai e eu agora estou a utilizar, mas foi cavada. E aquilo que eu tenho vindo a perceber é que para mim é muito mais fácil, muito mais rápido transplantar naquela horta do que nesta. Nesta eu vou ter que estar a abrir o mulching, vou ter que estar a procurar onde está o gotejador, pôr a planta e ter a certeza que ela não fica coberta pela cobertura de solo. Inclusive, se vier o vento pode cobrir a planta e isso asfixiá-la e fazer com que ela morra. Existe também outra dificuldade, que é agora na primavera, enquanto ainda não faz suficiente calor, o mulching também não vai permitir que o solo aqueça tanto e as plantas não vão desenvolver tão rapidamente como num solo onde foi um solo exposto. Portanto, eu hoje vou-vos falar da Emilia Hazelip e ela, uma das coisas que faz na primavera é realmente desproteger, tirar a cobertura, abrir a cobertura do solo e permitir que o solo aqueça. Portanto, isto é coisas que temos que ter em conta quando utilizamos uma cobertura de solo. Outra experiência que eu vos queria falar que já tive desde que comecei esta horta foi, por exemplo, houve em alguns sítios que eu usei erva cortada do local e noutros sítios eu usei palha. E a palha é muito mais fácil, não é? Porque é só comprar, já vem nos fardos, eu não tenho que a cortar toda, portanto é muito mais prático. Mas tive uma situação é que eu não verifiquei, não tomei em conta, não tive esta preocupação de verificar se esta palha não tinha sementes. Inclusive a palha tem imensas sementes e é por isso que eu
comecei esta horta mais ou menos há um mês e já vou ter que fazer a primeira monda. Não é nada de grave, mas todas as sementes que estavam na erva, na palha, germinaram e estão agora a criar-me algumas situações. Por outro lado, é mais matéria orgânica, são mais nutrientes para a horta e ajuda também a palha a decompor com mais rapidez. Uma das coisas que também temos que pensar quando fazemos uma cobertura de solo é quando compramos palha, não é? Às vezes a palha foi cortada há pouco tempo, às vezes a palha ainda está não está muito com um processo de degradação muito avançado. E o que é que acontece quando pomos a palha no solo? A palha é extremamente rica em carbono e, para ajudar à sua decomposição, vai buscar nutrientes ao solo, e nomeadamente azoto, para equilibrar o processo de compostagem e conseguir-se degradar. Agora, azoto ou nitrogênio é um dos nutrientes que as nossas plantas precisam bastante. E se nós ou não compensarmos ou usarmos a palha só e não pusermos mais uma fonte de nitrogênio forte, vamos acabar por ter algum atraso no desenvolvimento das nossas plantas por falta de azoto. Uma das coisas que eu fiz foi comprar umas pellets para agricultura biológica e juntar à palha, porque esta palha realmente ainda não estava bastante composta. Idealmente nós devemos comprar a palha no ano anterior e só usar no segundo ano. Aí sim ela está em boas condições de fazer o trabalho que nós queremos que ela faça. Também há uma questão que é: claro que quando nós usamos ervas cortadas, temos a vantagem dessas ervas já terem o azoto, ou seja, elas estão verdes e, portanto, tudo o que é castanho é rico normalmente em carbono e tudo o que é verde normalmente é rico em azoto. Significa que se formos fazer uma cobertura do solo ainda com ervas frescas e verdes, vamos ter muito mais disponibilidade de azoto e não vamos ter que compensar, não vamos ter este problema. Mas também a cobertura vai muito mais facilmente embora, vai se desfazer muito mais rapidamente e vamos necessitar de a substituir também mais rapidamente. Vamos também aprender agora um bocadinho sobre a monda, não é? Numa horta onde tem cobertura de sol, como é que se faz a monda? É obviamente ligeiramente diferente e há algumas diferenças circunstanciais importantes de ter em causa. Uma é que as raízes das espontâneas são muito mais fragilizadas, porque ao passarem pela palha, elas como há bastante escuridão, não criam um talo forte como se estivessem fora da terra. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que elas estão mais frágeis, é muito mais fácil de as arrancar. E como temos a cobertura do solo, também ao chocalharmos e revertermos a cobertura e pormos em cima das ervas, muitas vezes nem sequer precisamos de as arrancar. Elas morrem só por fazermos esta ação e torna-se muito mais fácil e rápido fazer a monda. Para além de que depois o período entre que fizemos a monda e que... Uma das grandes vantagens de não cavar a horta e de ter o solo coberto é porque existem muitas sementes de ervas espontâneas presentes no solo. Nós, ao cavarmos o solo, vamos criar as condições ideais para estas sementes germinarem. Significa que vai haver muito mais ervas a crescer do que se não mexermos o solo. Se cortarmos só, as ervas que já estavam crescidas vão ficar fragilizadas e depois metermos a cobertura por cima, estas sementes não vão ter as condições ideais para germinar. Algumas vão germinar, mas não em tão grande quantidade que como o solo seja perturbado. Em agricultura biológica, por causa desta questão e de se saber que realmente há uma grande erupção de espontâneas após lavrar-se o solo, faz-se uma coisa que se chama a falsa sementeira. E a falsa sementeira não é mais do que passar com o trator um mês antes
de quando se quer realmente fazer as sementeiras. Durante esse mês, todas as sementes que estavam presentes no solo vão germinar. Passado esse mês, vai-se então passar com o trator novamente e já vão estar muito menos sementes presentes no solo para germinarem e, portanto, vai haver muito menos problema com as espontâneas. Estamos a chegar ao final e vamos então, vou-vos então partilhar o vídeo da Emília Azalipe. Quero-vos dizer também que no Instagram tenho publicado coisas todos os dias, podem-me também seguir lá, e que para a semana o tema vai ser controle de pragas.